Meus irmãos, eu queria saudar a todos que estão aqui presentes, os que estão nos acompanhando com a paz do Senhor, de modo que para mim é uma alegria muito grande. Presbítero Cadu, suspeita de falar, a gente tem uma relação de amizade muito forte, de irmandade. Pastor Paulo Alexandre, Deus o abençoe, grande referência, que Deus o abençoe. Meus pais que me trouxeram, e pastor Davi, pastora Gleiciane, estamos em intercessão, podem ter certeza disso. E tenho certeza que esse tema não foi escolhido à toa. Dentre a vasta literatura da Bíblia que nós temos ao nosso dispor, o Espírito Santo trabalha nos direcionando aquilo que nós precisamos pregar em determinados momentos que nós estamos passando, seja individualmente, seja coletivamente. E eu gostaria mesmo de me ater a essa passagem e pedir por gentileza que você abrisse a sua Bíblia no livro profético de Jeremias, no capítulo de número 18. Profeta Jeremias, capítulo 18, os versículos 1, 2, 3, até o versículo de número 6. Vamos ler a palavra de Deus. A palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Versículo 5. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Curva a sua cabeça, Pai. Essa é a tua palavra. Ela foi revelada por profecias, por ensinamentos, por pregações, por louvores, por salmos, por provérbios. E cá estamos nós, pecadores tanto quanto esses que a escreveram, mas dependentes também tanto quanto esses que a escreveram, dependentes da tua unção, dependentes da tua inspiração, dependentes da tua provisão, Pai. E eu te peço uma coisa: nos permita receber aquilo e tudo aquilo que o Senhor separou para essa noite. Assim eu te peço, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Irmãos, os livros proféticos da Bíblia, e isso é óbvio dizer, acho que todos aqui sabem, os livros proféticos da Bíblia, em sua maioria, eles possuem um conteúdo profético, e não apenas profético no sentido de que homens foram levantados para prever o futuro, porque isso meramente é evidência e não profecia. A profecia é quando Deus usa um homem para transmitir a sua mensagem a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Só que além desse teor profético, o que me deixa muito empolgado na literatura profética é que ela também contém simbologias. Otton, e qual que é a diferença? A profecia foi para aquele determinado período e ela se cumpriu. Só que a simbologia eu posso aplicar hoje, por exemplo, na vida do Cadu, e o Cadu aplica na minha, e nós vamos conseguir compreender, mesmo sendo algo que foi transmitido, nesse caso, há praticamente 2.500 anos atrás. Jeremias possui outras simbologias. Deus orienta Jeremias em outra passagem a colocar um cinto sobre as suas costas, e à medida do tempo esse cinto vai se deteriorando, e Deus está dizendo: Jeremias, está vendo essa deterioração? O mesmo vai acontecer com Israel. O outro profeta que você também conhece, Ezequiel,
Ezequiel é levado por Deus a cortar os seus cabelos, Kaique. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai destruir as mechas do seu cabelo em diferentes lugares. E Deus vai dizer, é exatamente esse juízo que vai vir sobre Israel. Mas no caso da profecia, e aqui é uma simbologia, um exemplo é Jonas, que profetizou sobre Nínive. A profecia se cumpriu e não existe mais nenhum cumprimento histórico em cima dela. Só que nesse caso aqui, é uma simbologia. E a simbologia pode ser aplicada em nossas vidas. E nesse caso eu também nem preciso explicar para você que nessa simbologia, Deus é quem? É o oleiro. E o vaso somos nós. Agora perceba comigo. O oleiro é uma profissão, mas não é uma mera profissão. É uma profissão artística. Porque ele tem que moldar o vaso, ele tem que ter um dom para fazer isso. Não é qualquer um. É um serviço meramente manual, e ele precisa ter essa habilidade, ele precisa ter essa agilidade. E quando eu vejo Deus se comparando com um oleiro, diante de Jeremias, Deus está dizendo o seguinte: esse caráter meu é o caráter artístico, aquele caráter de Gênesis, do Deus que cria, do Deus que molda, do Deus que planeja e do Deus que executa. Agora vamos comparar duas coisas para eu começar a aplicar a mensagem. Quando se fala em um artista humano, ele pode ser o mais talentoso possível. Raramente o resultado final da obra dele vai sair igual ele estava pensando na cabeça dele. Às vezes vai sair pior, ou às vezes vai sair melhor. Mas a mente dele é limitada e raramente ele vai conseguir obter como resultado final aquilo que ele planejava aqui dentro. Otton, só que Deus não possui limitação. Exatamente. É por isso que nas obras de Deus não existe erro. É por isso que nas obras de Deus não existe imperfeição. É por isso que nas obras de Deus não existe limitação. É por isso que nas obras de Deus não existe algo que você possa apontar e falar, aquilo não é perfeito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus é perfeito, e Ele é. Se Deus é onisciente, e Ele é. E se você é criação desse Deus, e você é, você não pode aceitar que ninguém aponte o dedo na sua cara e fale que você é um erro, porque você não é um erro. Esse papo de que tudo que você colocar a mão vai dar errado, é mentira. Essa conversa de que você só nasceu para fazer coisas erradas e nada do que você pegar para fazer vai dar certo, é mentira, é a ideia do diabo para a tua vida. Porque o Deus que nos criou, antes de ter nos criado, Ele nos imaginou no seu intelecto divino. E eu vou repetir, Deus, Ele não precisa calcular a probabilidade de acerto naquilo que Ele faz. Porque quem calcula a probabilidade de acerto é porque tem medo de errar, e Deus não erra. Então tudo aquilo que Ele executa, Ele já tinha pensado. Então se Ele executou você, te criou, te moldou, te aperfeiçoou, Ele sabia, Ele te viu, Ele sonhou com você. É porque às vezes a gente se importa tanto com o que os outros dizem de nós, que nós esquecemos do fato que Deus já sabia como nós seríamos. Nós nos preocupamos tanto com as opiniões dos outros em relação a nós, e você que está assistindo em casa receba essa palavra. Mas quando eu descobri, pastor Paulo, que na Bíblia Deus ele não trabalha com imperfeição e nada foge do controle dele, eu acabo me colocando nessa palavra e confortando o meu coração, e saber que Deus ele não faz erros, ele não comete equívocos. Agora preste atenção nisso. Deus ele não possui essa limitação, nós já vimos isso. Aí você deve estar perguntando, Otto, mas que valor que eu tenho? O valor que você tem é correspondente ao que Deus viu que você seria. Otto, mas Deus não tinha sonhado. Não, Deus não sonha, porque o sonho é algo do inconsciente. E Deus não é inconsciente. Ele é plenamente consciente em tudo aquilo que Ele faz ou deixa de fazer. Alguns não entenderam. Presta atenção. Deus não sonha com as coisas, porque o sonho é inconsciente. Freud vai falar disso de uma maneira muito categórica, e eu não vou me ater a isso. Deus não sonha com nada, Kaique. Ele executa, Ele decreta. Porque o sonho é utópico. Eu posso chegar e posso também não chegar.
O sonho é utópico, eu posso alcançar e também não posso alcançar. O sonho é utópico, eu posso chegar e também não posso chegar. Agora, aquilo que é decretado, não existe nenhuma palavra no céu ou na terra que faça com que aquilo que Deus decretou não se cumpra na vida de alguém na qual Ele decretou a palavra. Não tem como. Se Deus decretou, não existe nada, nenhum poder. Romanos 8 fala disso. Agora veja, Otto, por que você está falando isso num momento como esse? Porque tem muita gente perdendo a sua identidade de criação de Deus nesse momento. E está se deixando levar por palavras de pessoas que estão tentando derrubar o psicológico e o moral das pessoas. Eu quero te dizer algo aqui. Preste atenção. Você não é duas coisas. Primeiro, você não é jogo de dados na mão do destino. Segundo, você não é um mero emaranhado de átomos no universo. Você é mais do que isso. Você não é unicamente esse indivíduo insignificante que muitos dizem que talvez você seja. Não, você é mais do que isso. Você não é meramente um ser no meio de uma sociedade, não, você é mais do que isso. Otto, por que você está dizendo isso? Porque a linha de pensamento existencialista nos diz que nós somos seres abandonados e jogados ao léu. Aí Deus vai dizer o contrário. Sabe o que Ele vai dizer? Eu estou com vocês nos piores e nos melhores dias. Eu estou com vocês nos piores e nos melhores momentos. Eu estou com vocês nas piores e nas melhores ocasiões. Nós não somos abandonados ao léu. O mesmo Deus que nos viu no primeiro dia da nossa formação, dentro do ventre da nossa mãe, continua nos vendo, continua nos guardando, continua nos dando a provisão dele, continua nos fazendo andar mesmo que o caminho seja cheio de pedras e de espinhos. Só que tem gente que acha que Deus é um supervisor, e Ele é mais do que isso. Deus, Ele não apenas supervisiona, Ele interfere. E há uma diferença. Porque numa linha de montagem, qual que é o papel do supervisor? Supervisionar, ver, checar, mas raramente influenciar no processo. Agora, quem interfere, ele vai interferir nos pequenos e nos grandes detalhes. Nas coisas que tocam o individual, e pega isso aqui, nas coisas que tocam o coletivo. Porque tem muitas pessoas que apresentam para mim os dados das mortes por essa Covid-19, achando que esses dados significam que Deus perdeu o controle. E Deus nunca perdeu o controle. O quantitativo não significa que Deus perdeu o controle de nada, irmão. Bota isso na tua cabeça. Ah, teve gente que entendeu. O quantitativo não amedronta Deus. Números não amedrontam o Deus que criou o universo e todos os planetas que estão nele. O dia que os números amedrontarem Deus, Deus deixa de ser Deus. Ele tem domínio sobre o quantitativo e sobre o qualitativo. Ele tem domínio sobre o individual e sobre o coletivo. Ele tem domínio sobre você e sobre a sociedade. Ele tem domínio sobre a igreja e sobre o mundo. Essa ideia de que tem um lugar onde Deus não tem controle é mentira. Deus é absoluto. Ah, Otto, mas e o mal? Mal é a ausência de bem. Mal não é uma força absoluta. Aonde tem mal é justamente porque não tem o bem. Porque o bem é a única força absoluta que existe. E o que é o bem? É Deus. Preste atenção. Deus não trabalha com terceirização. Otto, mas o Espírito Santo é quem? É Deus. Ah, mas e Cristo que morreu na cruz? Cristo era quem? E é quem? Deus. Deus não terceiriza nada. Otto, mas e os profetas? Os profetas foram canais. Sem a fonte principal não existia profecia. Sem a fonte principal não existia apostolado. Sem a fonte principal não existe nenhum ministério. Deus não terceiriza as coisas. Ah, Otto, mas por que você está dizendo isso para mim? Porque é o mesmo Deus que começou a obra. Pode ficar tranquilo, Ele não vai passar para a mão de ninguém. Ele mesmo vai concluir. Ele mesmo vai aperfeiçoar. Ele mesmo vai melhorar o que Ele iniciou. Porque, preste atenção nisso, você que está em casa, você que está aqui. Ou eu creio num Deus
que tem uma interferência absoluta no meu ser, ou eu não creio em Deus. Porque a ideia de que existe um Deus que só influencia parcialmente a minha vida não é uma ideia bíblica. Otton, me mostra isso. Deus pede para que nós nos entreguemos de corpo, de alma e de espírito. Ou a entrega é integral ou ela não é uma entrega. Jesus não se doou pela metade. Na cruz ele sofreu de corpo, porque o seu corpo estava sofrendo dor. Ele estava sofrendo pela sua alma e espírito, por aqueles que dependiam dele, lá no Getsemane, do seu sacrifício. Então, eu chego agora na parte que inicia o fim da mensagem. Talvez a grande pergunta, e eu vou me ater mais nisso, que você faz quando lê essa passagem é a seguinte: mas Otton, e quando o vaso quebra? E quando o vaso é destruído? E quando o vaso sofre alguma avaria? E eu espero que você saiba que o vaso é você e não o coletivo necessariamente, mas você. Eu me fiz essa pergunta quando abri a Bíblia nesse texto, quando me apresentaram o tema. Porque não adianta nada eu ficar pregando aqui, sendo que existem pessoas que estão nessa situação, na qual estão quebradas, porque não souberam lidar com alguma angústia, com algum sofrimento, com algum dia de tribulação. Mas veja bem, preste atenção. Quebrar é um processo natural de quem almeja maturidade espiritual. A única escolha que você vai ter que fazer, porque quebrar você vai, uma hora ou outra, mas a única escolha que você tem que fazer é se você quer quebrar com Deus ou sem Ele. Porque se você quebra na mão do oleiro, Ele mesmo pode moldar de novo. Mas uma vez comprado, uma vez comprado o vaso, ele já não pertence mais ao oleiro, ou seja, ele não pode ser reconstruído. Pega isso aqui. Uma vez comprado, o vaso não pode ser reconstruído, porque se ele quebra na casa de quem o comprou não sabe construí-lo de novo. É por isso que eu falo, primeiro, não se venda, permaneça na mão do oleiro, porque se você quebrar na mão dele, ele vai refazer você. Agora quem se vende não consegue, Kaique. Quem se vende não consegue, Cadu, não consegue, pastor. Não consegue, William. Por quê? Porque o processo de venda é um processo corrupto. Eu me vendo pensando só em mim, e não naquele que teve o trabalho de me fazer, de me criar, de planejar a minha vida. Mas uma coisa é certa. O versículo 4 vai nos mostrar, e você não precisa olhar ou abrir se você fechou a Bíblia, mas o versículo 4 vai nos mostrar algo muito interessante. O oleiro estava moldando um vaso, só que tinha outro vaso antes que havia sido quebrado, e me permita corrigir eu mesmo, não era outro, era o mesmo material. Ou seja, o que dá a entender é que, preste atenção, se esse vaso que estava sendo construído estava sendo refeito pelo oleiro, e Jeremias o vê, então quer dizer que o primeiro vaso, que na verdade é o mesmo, com o mesmo material, fora quebrado. Então quer dizer que o primeiro vaso, a primeira tentativa de construção do vaso, não deu certo. E por que não deu certo? A Bíblia nos diz, porque não estava saindo de acordo com a vontade do oleiro que estava moldando o vaso. Então quer dizer que o segundo vaso, que estava na verdade o mesmo, com o mesmo material, estava sendo refeito. Ele estava sendo refeito sim, mas dessa vez de acordo com a vontade e a expectativa que o oleiro tinha construído. Mas posso te dizer uma coisa, ou te perguntar uma coisa? O oleiro joga o vaso e pega material novo, ou ele usa o mesmo material do vaso velho? O mesmo. Então não se preocupe não, porque isso que está ou pode estar acontecendo na tua vida não é Deus amassando a folha para jogar fora.
é simplesmente Deus passando a borracha para começar a escrever no mesmo lugar. Essa ideia de que Deus vai te descartar não é bíblico. Otto, me mostra na Bíblia, João capítulo 21, Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se ele o amava, porque Pedro havia negado que o conhecia 3 vezes, então não se preocupe, todas as vezes que você quebrar, todas as vezes que você ceder, Jesus vai se reapresentar para você dizendo, você me ama, você me ama, você me ama, você me ama. Engraçado que a primeira pergunta que Jesus faz para Pedro não é: Pedro, você já aprendeu a pregar? Pedro, você já aprendeu a ganhar alma? Pedro, você já aprendeu o ofício para você ser líder da minha igreja nessa terra? Não. Jesus vai no âmago da alma de Pedro e pergunta: você me ama ainda? Porque não há obra sem amor, e sem amor não há obra. A nossa base para fazer o que nós estamos fazendo em dias como esse, montar toda a estrutura, reanalisar toda a estrutura para transmitir para você que está em casa, e mesmo assim ver alma se convertendo através disso, não é meramente para que nós mantenhamos um cronograma, mas é para que nós mostremos o quanto nós amamos Cristo, e mesmo diante da situação de quarentena e de isolamento, nós continuamos perguntando para as pessoas: você o ama? Deixa eu ir para a última parte. Preste atenção. O oleiro, ele quebra o vaso chorando. E ele usa as suas lágrimas para untar a massa, para dar liga a ela, ao barro, e começar o processo de novo. Mas eu vou voltar naquele raciocínio meu. Se o primeiro vaso não estava saindo de acordo com a vontade do oleiro e foi quebrado, quer dizer que então o quebrar da minha vida espiritual não é meramente eu orar menos, não é meramente eu pregar menos, não é meramente eu jejuar menos, e não que isso não seja importante, é importantíssimo, mas o quebrar aqui é sair do propósito definido da vontade de Deus. O quebrar nesse sentido é porque o oleiro não estava encontrando nesse vaso aquilo que ele estava esperando encontrar. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu pergunto para Deus: isso é da tua vontade que eu faça? Porque eu não quero estar num púlpito com o microfone na mão pregando, tendo essa responsabilidade concedida pelos meus líderes, mas com a minha vida espiritual quebrada, porque eu não consigo obedecer à vontade de Deus. Então nós precisamos fazer uma análise nesses dias de reflexão, nesses dias que obrigatoriamente estão mantendo alguns em casa, alguns que estavam a todo vapor, indo, vivendo os seus dias, trabalhando, estudando, voltando. Deus está perguntando: peraí, mas e a minha vontade, e o que eu penso, e aquilo que eu esperava de você, aquilo que eu sonhei, não, aquilo que eu vi que você seria, será que você está nesse caminho? Será que você está nessa rota? Será que você está seguindo por essas orientações que eu estou dando? E eu quero fechar falando sobre uma característica do vaso, que são as marcas dele. Porque nem toda queda, e preste atenção, nem toda queda gera uma quebra total do vaso. Se a queda for de uma altura pequena, ou se ele esbarrar em algum lugar, eu estou tentando ser bem pragmático para que você entenda a comparação. Ficam marcas nele. As marcas ficam. Só que tem um problema. Tem gente no nosso meio que quer esconder as marcas. E as marcas são nada mais, nada menos que testemunhos vivos. Eu não posso, não quero e não vou esconder aquilo que, se eu falar, você não vai fazer igual. Eu não posso esconder de você a minha história, porque talvez o revelar das minhas marcas vai impedir que você caia como eu caí.
Pedro, ele sempre fazia questão de revelar o seu passado nas suas pregações. Então uma coisa você precisa entender: as marcas significam uma coisa, que o vaso pode até estar avariado, mas ainda tem vaso. Fique de pé, glorificando o nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração para finalizar bem rápida. E eu quero orar por essa palavra profética simbológica de Jeremias, na tua vida e na minha vida, nas nossas vidas. Mas lembre-se dessa frase que eu te falei. Você pode não ter lembrado da pregação toda, mas lembre-se dessa frase. Se o vaso está marcado, é porque ele ainda existe, ele não foi quebrado. E as marcas deste vaso servirão como testemunhos vivos. Pai, eu quero te louvar, te exaltar, te engrandecer. Obrigado por essa oportunidade. Peço sobre a minha vida, a vida dos meus irmãos, a vida dos meus líderes, pastores, a vida dos meus pais, que o Senhor possa nos manter tanto em santidade quanto em sanidade nesses dias que estão desafiando o nosso espiritual e o nosso psicológico. Te peço uma coisa, Pai, que o Senhor nos lembre que é necessário mostrar as nossas marcas para que o mundo entenda a nossa história e o que Cristo fez em nossa história. Te louvo e te glorifico por essas e outras tantas oportunidades. Amém e amém.